O detalhe é que não se mistura. Você tem o tabaco, a picadura de... Eu tava evitando de falar, ele vai, de placa. Eu sabia que ia chegar nesse ponto. Agora vai ficar picadura. Acho que o vídeo vai ficar por aqui hoje. Ai, que momento, Brasil, que momento, a picadura, ei, Brasil. Essa mentalidade da quinta série nunca vai embora, né? Terrível. Ai, Deus do céu. Só vou olhar para a câmera agora. Mas se o senhor não se sente confortável em falar picadura, fale short filler. Vai ser difícil, vamos lá. Short filler. Bom, então tem a questão da... Vai ser difícil hoje. Pausa. Da parte de tabaco. Bom, e o que mais impressiona aqui na STG, cara, tudo é colocado na ponta do lápis. E o mais impressionante aqui na STG, cara, é que tudo é colocado na ponta do lápis. Não é preciso. Não, vai. E aqui na STG, tudo vira cálculo. Desde as aparas. Fala, galerinha do canal da Cigar 019. Sejam todos bem-vindos ao nono e penúltimo episódio desta saga nicaragüense. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o segundo dia de visitas aqui na STG. Tem muita informação legal. Para você que gosta dessa parte mais técnica, vai ser um vídeo recheado de informações muito bacanas. Então acomode-se em sua poltrona, pegue o seu calpilon e vem com a gente, porque vai ser mais um daqueles vídeos sensacionais. Mas antes de continuarmos, diretor, roda a vinheta para nós. Vinheta rolada e eu não me canso de falar para vocês. Tá aqui, ainda não é inscrito? Se inscreve. Se você já é inscrito, deixa seu like. E se já likeou, comenta embaixo. O que você tá achando desses episódios aqui da nossa série especial sobre Nicarágua, as fábricas que nós estamos visitando aqui nesses dias de visitas, né, meu querido Arthur? Sim. Nono dia, já estamos um bagaço. Chegando a hora. Dá pra ver pela voz, pela aparência. Uma coisa de louco. Eu vou desembarcar, vou procurar uma feira para comer o pastel no domingo antes de ir para casa. Hoje foi o primeiro dia que o senhor comeu o galho pinto, né, senhor Arthur? Galo pinto, para não passar em branco. Né? Tem toda uma tradição quando nós viemos aqui para Nicarágua. Isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Cada vez mais estamos mais nicaragüenses. Menos o senhor Arthur. Tem uma dificuldade. Mas vamos lá. Meu querido Arthur, eu tenho visto aqui, ó, esse caderninho aqui, ó. Isso aqui tá pesando ouro já. Porque o que tem de anotação legal aqui, cara, é um negócio impressionante. E sem anotar as coisas, fica difícil de lembrar, né, Arthur? Porque é muita coisa. Fica difícil. O Julio hoje se esmerou em informação, né? Começamos com a palestra sobre plano de produção. Ele apresentou para a gente um pouquinho dos controles que a STG desenvolve, vinculando a quantidade de tabaco, o peso de tabaco utilizado e a correlação com os custos que isso envolve. Sim. Realmente foi muito impressionante. E depois dando alguns números aí que ele falou, né, de... Tudo anotado aqui, ó. Armazenamento de pacas no estoque. Fomos no armazém de pacas com 2.500 pacas aproximadamente. Sim. E 40 tipos de tabaco disponíveis que até hoje permitiram que se criasse 317 ligas. Diferentes, né? Impressionante. E acho que talvez junto com Drew Estate, isso me pareceu uma característica
da STG, a quantidade de tabacos e a quantidade de ligas, né? Que se buscam, muitos blends com 4, 5, 6 tipos de tabaco. Isso aí é uma característica que deu para ficar clara hoje. O que eu vejo, vocês viram, a gente falou sobre Drew Estate nos episódios anteriores, mas o que para mim é muito marcante a diferença é a quantidade de tabaco armazenado, e isso tem um porquê, né? Eles otimizam muito a operação, então eles não deixam, como eles mesmos dizem aqui, dinheiro parado. E no caso deles, eles deixam uma quantidade menor, que é uma quantidade proporcional que eles vão usar em pouco tempo, né, Arthur? Sim, é diferente de outras empresas que a gente conheceu que trabalham com inventário para 3, 4 anos ou mais, né? Sim. Então aqui a gente percebeu o critério que existe para o controle do que é comprado, do que é vendido, obviamente se relacionando isso aí com otimização de custos, né? Sim. E o interessante é que aqui na STG tudo vai na ponta do lápis, desde as aparas que sobram nas mesas de produção, seja essa parte da frente dos charutos, que quando é cortado o nome que é dado a essa apara é boquilha, até o short filler, que depois é utilizado em outros blends aqui da fábrica. E é interessante porque todos esses resíduos, eles geram uma receita aqui para a STG de $50 mil por ano. Então, tudo vira número e esse número acaba retornando depois de alguma forma, que isso vai implementar processos e vai trazer ainda mais melhorias, né, Arthur? Sem dúvida. E na palestra do Júlio, que nós tivemos pela manhã, a questão de fumigação e o controle de lasioderma que é feito. Vimos 2 sistemas, né? Um que são as fumigações programadas, que são feitas em intervalos aproximadamente na metade do ano, e uma outra fumigação que é feita mais no final do ano, aproveitando aí o período de férias do pessoal. Além disso, o controle de insetos que é feito em várias áreas da fábrica da produção, em que se detecta, na medida que se faz uma contagem de insetos, e aí se determina uma fumigação de emergência feita com o produto. A primeira fumigação, as outras 2 aqui eu me referi, elas são feitas com pastilhas de fosfato de alumínio. Essa segunda, as fumigações de emergência já são feitas com outro produto químico, aí com uma base de pulverização. E essa pulverização, diferentemente do que é a pastilha, o processo dessa pastilha é feito nesses intervalos programados, porque a fábrica é completamente isolada, os funcionários não vão estar aqui, nem no meio do ano e nem no final do ano, que é a época de festas de final de ano, obviamente. Então eles fecham a fábrica, fazem essa fumigação por 8, 9 dias, ela começa numa sexta-feira e ela vai até o final do domingo da outra semana. Então essa fumigação planejada faz com que tudo isso que é feito aqui seja de forma mais controlada. É um processo que não contamina as folhas de tabaco, muito pelo contrário, elas fazem bem porque toda essa questão do lasioderma é eliminada, e se há uma incidência eles fazem um outro tipo de fumigação que aí não precisa ser isolada da fábrica, eles fazem essa fumigação via spray, alguma coisa do gênero. O nosso querido Júlio, ele não soube falar qual é o produto utilizado, deve até ter algumas questões mais industriais envolvidas, é claro, mas nada disso contamina as folhas e não afeta o charuto de forma nenhuma, né, Arthur? Sim, esse é um cuidado que todas as fábricas não é exclusividade daqui. Não é exclusividade daqui, mas a gente teve uma explicação mais detalhada do que tivemos em outras situações e o Júlio realmente deu uma aula hoje para nós. Foi algo assim, fora do comum mesmo. E antes de terminar essa palestra sobre essa programação de produção, programação de fumigação, que foi assim espetacular, ele falou um pouquinho também de uma marca que muita gente no Brasil já ouviu falar, e é uma marca que é muito mais produtora de tabaco, muito mais não, infinitamente mais produtora de tabaco do que produtora de charutos, que é a Placência, né? Deu números também de áreas de produção. É um negócio assim monumental, né? Fizemos uma conta aí que parece que chega a mais de
9.000 quilômetros quadrados. Isso em apenas uma das unidades em Ramastran. De Ramastran, que é em Honduras. Sim. Fora as outras áreas de plantio que a Placência tem, inclusive aqui na Nicarágua. Vocês imaginam, então, 9.000 quilômetros quadrados. É algo assim inimaginável apenas para a produção de tabaco em uma das unidades que fica em Ramastran, em Honduras. Então, Placência é uma empresa, hoje, conversando aqui, acreditamos que por esses números ela é a maior produtora de tabaco hoje do mundo. Não é só a STG, eles têm uma parceria por questão de STG com aqui essa unidade de Esteli e outras também. Mas a gente sabe de muitas fábricas que usam tabaco Placência e hoje é o que há de melhor em tecnologia e beneficiamento. Então a Placência é a principal hoje produtora de tabaco do mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí tivemos um belo almoço, sim, né? Muito bom. E aí recepção sempre fantástica. Sim, começamos a parte da tarde vendo o início do processo de manufatura propriamente dito, começando pelo armazém de pacas, como essas pacas vão para o secadeiro, né? Sim. Isso tudo com base no plano de produção, né? Vimos a parte do secadeiro e depois, sensacional, o quarto de ligas que a gente pôde ver em detalhes como é que esses tabacos são separados, pesados e depois são enviados para as galeras. Aqui a galera é dividida em 4 áreas. Sim. E tudo isso feito sempre com um dia de antecedência. A produção do dia seguinte é preparada um dia anterior. Então, voltando àquela questão do cuidado com os estoques. Sim. E de se trabalhar de uma maneira muito otimizada. Exato. A parte do secadeiro, vocês vão ver imagens aí. Imaginem prateleiras onde se coloca o tabaco para que ele chegue na umidade correta para fazer essa produção, que é em torno de 16% a 18%. Se eu não estou equivocado. Tem uma variação na folha que vai ser banda, que é um pouquinho mais, e das folhas que vai para miolo. Exato. Então eles deixam esses tabacos secando para que essa umidade seja a perfeita na hora da produção do charuto. E depois disso, que é uma sala ao lado, é feita essa preparação, que vocês vão ver várias caixas com 3 partes que são colocadas os tabacos. Essas caixas, elas são enviadas para cada um dos torcedores. Tem todo um sistema desenvolvido para esse passo ser muito otimizado. Então é feita uma solicitação a partir do pessoal da galera que está fazendo o charuto, manda-se esse pedido para as pessoas que fazem essa separação de folhas para compor o blend. Essa folha retorna e ali é uma loucura, porque em um curto tempo que nós estivemos ali, várias vezes saíram várias e várias dessas caixas com os blends já preparados, né, Arthur? Sim. E uma outra coisa que nós vimos aqui em várias áreas é a placa onde você tem um controle do teor de amônia de cada ambiente, né? Tem um equipamento que eu nunca tinha visto. Também não. Ele faz uma medição da quantidade de partículas que existe no ar de cada área, né? Sim. Super importante, até pela situação que o Julio... A partir desse momento eles fizeram isso, né? De uma pequena situação que houve em algum momento, né? De uma intoxicação devido ao alto teor de amônia que existia. E por isso que alguns processos do cuidado que aqui a gente encontra com o trabalhador, ele é extremamente importante. A partir desse acidente que houve intoxicação por alta exposição de amônia, eles desenvolveram toda essa metodologia para que nos ambientes que há concentração de tabaco, seja ele para produção ou seja tabaco pronto, no caso charuto, existe esse controle rigorosíssimo que é feito, né, nesses locais. É feito 3 leituras ao dia e é controlado esses níveis de amônia, e se passar dos 25 pontos... partes por milhão. Partes por milhão, ppm, isso. Né? É fechado esse setor, e aí as pessoas, para entrar, eles têm que usar equipamento de segurança, máscara, óculos, enfim, tudo isso para que não ocorra nenhum risco dos funcionários se intoxicarem, né? Sim. E aí praticamente encerramos essa etapa de pré-produção ali, Sim. né? Que fica para o próximo vídeo. Nós vamos aí acompanhar esse momento em que as ligadas de tripa
são levadas para as galeras, que se junta também com a parte que a gente viu ontem, Sim. que é a preparação das bandas e das capas. Capote e capa, isso. São 2 salas de solicitação diferentes. Sim. E isso se junta para chegar a todos os tabacos que vão compor o brand de cada dupla que está fazendo ali o torcido daquela linha. Então, galera, aqui é uma coisa assim incrível a questão organização. Tudo é feito para otimizar tempo, para otimizar a produção, para otimizar materiais, matéria-prima, enfim, é tudo muito rigoroso. Não se perde tempo, não se perde matéria-prima, não se perde absolutamente nada. E o foco também fica para o trabalhador, questão de segurança, equipamentos de segurança. Então aqui a gente vê isso marcado no chão, onde é passagem, onde é material que vai ter trabalhadores circulando. É um negócio assim absurdo. Todas essas sinalizações a gente vê espalhadas a todo lugar aqui na fábrica e isso faz com que o processo seja otimizado. É uma indústria que obedece vários critérios nessas produções e nos impressionou demais. E eu acho que a gente fala sempre de momentos que a gente julga inesquecíveis, né? Poucas pessoas sabem, mas eu comecei a fumar charuto por conta dessa série aqui, Sons of Anarchy, lá meio de 2014, 15, mais ou menos, e me interessei muito por conta do charuto, dessa série, e aí eu comecei a estudar, me aprofundar, e eu não sabia que esse charuto foi produzido aqui em Esteli, nessa unidade, nessa fábrica aqui, e hoje, claro, é só uma lembrança, porque os charutos já se foram, obviamente, é só uma lembrança dessa época, fui presenteado com essa caixa dessa linha do Sons of Anarchy por conta da série. O senhor assistiu o Sons of Anarchy, meu querido? Não assisti. Faça esse favor para a casa que está pendente. Muito legal, um belíssimo presente que eu recebi aqui e vai ser guardado com muito carinho. Uma grata surpresa descobrir que aqui foi feito esse charuto, para mim, icônico, e foi todo o início dessa história aqui do canal, estudos, enfim, começou por esse cara aqui. Então, muito obrigado ao nosso querido Ariá, que está aqui do lado, pelo presente, pela lembrança. E amanhã encerramos, hein? Encerramos, ansioso para a gente concluir o processo de produção amanhã. Amanhã vai ser um dia puxadíssimo e tenham certeza que o vídeo também será um vídeo bem informativo, com muita informação. O Arthur depois ele vai vender esse caderninho aqui, depois que ele tirar as fotocópias, ele vai vender esse caderninho aqui para quem quiser aí no canal. Caderninho STG, vai aí, ó, Macanudo. Vai ter outro detalhezinho aqui, ó. Buy Cigar 019. Meu querido Arthur, encerramos, voltamos amanhã no último episódio. Encerramos. Para vocês no próximo episódio, amanhã, porque estaremos aqui. E faremos o fechamento aqui desse belíssimo Cigar Tour Nicaraguan Experience. Uma imersão inesquecível. Inesquecível, diga-se de passagem. Senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui, esperamos vocês em próximos episódios. Se inscreve, compartilha, comente, dê seu like e vem com a gente, que em breve estaremos de volta, certo? Um beijo deste gordo que vos fala. E um beijo desse magro que também vos fala. É isso, animal! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!